E aí, nós vamos começar hoje a falar sobre o Brasil durante o governo de Getúlio Vargas, tá bom? Olha só, aqui eu estou trazendo para vocês um esquema resumo, né, dos pontos mais importantes desse capítulo. Então, a gente vai dar uma estudada sobre ele a partir do resumo, mas eu gostaria que vocês ficassem bem atentos às informações extras que a gente vai colocando ao longo da nossa aula, tá bom? Eu vou fazer sempre uma ida aos tópicos do texto para a gente poder situar um pouquinho melhor esse resumo, tá bom? Então vamos lá. Para a gente entender um pouquinho sobre o governo de Getúlio Vargas, é preciso que vocês entendam que o seu governo foi o mais longo, mais duradouro da história do Brasil, República, tá bom? Então foi um presidente que governou de 1930 a 1945 e com uma particularidade, ele foi derrotado nas eleições em 1930, mas ele dá um golpe de Estado e acaba assumindo o poder, né, quebrando aí de vez com a chamada política do café com leite, que dava, né, a alternância política na presidência entre candidatos apoiados por São Paulo ou por Minas Gerais. Então, o último presidente do Brasil era o Washington Luiz, né, o mandato dele terminava em 1930, e em 29 são convocadas as eleições, é todo o processo eleitoral, que culmina com a vitória do candidato apoiado por Washington Luiz, que era outro paulista, né, que era Júlio Prestes. Já vale lembrar que, nesse momento, o pacto da política do café com leite já estava sendo quebrado, porque por essa ideologia, desculpem, o próximo candidato deveria ser um mineiro, né, um candidato vindo por Minas Gerais. E o Washington Luiz, ele quebra o pacto apoiando o outro paulista, né, já que ele também era candidato por São Paulo, tá bom? Então, aí nós temos um governo tendo início a partir de um golpe de Estado que quebra, né, que fura aí o resultado das eleições, tá bom? Então, vamos passar agora a falar especificamente de como foram, né, esses 15 anos do governo Vargas. Então, para começar, o governo se dividiu em 3 períodos. De 1930 a 34, Getúlio Vargas governou de maneira provisória, né, o chamado governo provisório dele. E aí, quais são as principais características desse período, né, desses 4 primeiros anos? Primeira coisa que Getúlio ele vai começar um governo onde os direitos políticos, os direitos civis da sociedade vão ser eliminados, tá? Vão ser suspensos, melhor dizendo. Vão ser suspensos, tendo em vista que ele quer apaziguar a situação interna, né, para evitar um golpe de Estado. Getúlio Vargas, ele então vai ter que ganhar aliados. E aí ele vai buscar esse apoio tanto na elite cafeicultora, como também na classe trabalhadora, que era, em sua grande maioria, a grande responsável pela economia brasileira, tá certo? Então, gente, uma das primeiras medidas que Getúlio Vargas vai colocar, que aí vocês não identificam, né, especificamente nesse resumo, mas que está lá no capítulo completo, é a política dos interventores, né? Assim que Getúlio Vargas toma o poder, uma das primeiras medidas dele vai ser colocar exatamente pessoas da sua confiança para governar os estados, né? Para governar o que hoje são os estados brasileiros. Então, ele vai colocar pessoas de sua confiança para governar cada um deles, inclusive São Paulo. Então, por exemplo, em São Paulo, o interventor que Getúlio vai colocar vai ser um pernambucano. E, obviamente, para os paulistas, né, que tinham ganhado as eleições, mas lembre-se, eleições baseadas no voto aberto, né, o voto do cabresto, onde os coronéis eles sempre dominavam o cenário eleitoral. Né, então, com muitas fraudes, corrupção e tudo mais, mas, de fato, São Paulo tinha vencido as eleições e se viu agora com um novo governante, com um novo interventor que nem de São Paulo era. Então, aí tem início a chamada Revolução Constitucionalista de 1932, tá bom? Gente, de que forma Getúlio ganhou o apoio dos coronéis, dos cafeicultores? Tá? A principal medida que ele vai tomar vai ser exatamente o quê? A tentativa de solucionar a crise de 29, né? O Brasil era o principal exportador de café para os Estados Unidos. Com a crise nos Estados Unidos, o nosso café ficou em estoque, né? Não foi vendido. E aí os cafeicultores pressionaram Getúlio e Getúlio acaba tomando como medida a compra desse café excedente e a sua queima. Ele queima esse café para quê? Para que o mercado interno, né, para que o comércio do café aqui dentro no Brasil não sofresse prejuízos, para que os cafeicultores não sofressem prejuízos. Porque quanto maior é a oferta de um produto, o que acontece com o preço? Menor ele é. Então, se tivesse muito café no estoque, né, para venda,
o que aconteceria? A população iria comprar com um preço mais reduzido e os cafeicultores acabariam tendo prejuízo. Então, Getúlio compra esse café, queima, tá certo? O café, e isso faz com que os cafeicultores se aliem ao seu governo. Em contrapartida, várias foram as atitudes tomadas por Vargas para também garantir o apoio da classe trabalhadora. E aí a gente tem como principal, né, a criação do Ministério do Trabalho. Tá? Trabalho, indústria e comércio estavam todos interligados, e uma criação de uma legislação trabalhista que vai garantir direitos trabalhistas às mulheres, às crianças, vai garantir, por exemplo, as férias remuneradas, o repouso semanal remunerado, né? Aquele dia que o trabalhador ele tem o seu descanso, mas que no final do mês ele recebe também por esse dia, tá bom? Vai legitimar também as questões de aposentadoria, tá certo? Então, dentro desse contexto, o Getúlio Vargas ele passou até a ser conhecido nessa política dele chamada de populista, né? Passou a ser conhecido como pai dos pobres, tendo em vista várias leis que ele criou, né, garantindo maiores direitos à classe trabalhadora. Apesar de que ele cria uma lei sindicalista que, apesar de permitir que os sindicatos, né, atuassem em defesa, teoricamente em defesa do trabalhador, mas esses sindicatos ficavam sob domínio, sob controle, né, de pessoas aliadas ao governo. Então, o governo acabava controlando de alguma maneira os sindicatos, que a princípio deveriam defender totalmente os interesses das classes trabalhadoras, tá bom? Então, gente, outra medida também muito impactante desse governo provisório de Vargas vai ser o voto feminino, tá certo? É um conjunto de leis que ele vai criar com relação à justiça eleitoral. Então, uma das mais importantes vai ser exatamente essa, né? A permissão do voto feminino, que já era uma bandeira defendida desde 27, e aí Pernambuco também entra nessa luta, mas que Getúlio Vargas vai implementar no seu governo provisório. Além do voto feminino, a justiça eleitoral traz também como novidade a diminuição da maioridade de 21 anos para 18. Então, a partir de então, com 18 anos, as pessoas começaram a ter acesso ao voto. Mas vale ressaltar que militares e os analfabetos continuavam sem poder votar. Tá certo? O voto deixa de ser aberto e passa a ser um voto secreto. Ninguém mais teria acesso a saber, né, em quem você estava votando, ok? Outra medida importante, gente, do governo provisório de Vargas, a criação do Ministério da Saúde, que estava diretamente ligado também aliás, Ministério da Educação, que estava diretamente ligado à saúde. Então, a criação do Ministério da Saúde e Educação, tá bom? Então, nesse sentido, foram criados 2 cursos importantes. O curso fundamental, tá? Que tinha mais uma visão, uma ideologia mais humanista, de formação, né, da sociedade voltada para esses princípios mais humanistas. E, de outro lado, um curso que era complementar a esse fundamental, que era destinado especificamente à preparação, né, dos jovens que iriam ingressar no magistério e também aqueles que iriam ingressar nas pesquisas científicas. Então, esses 2 cursos aí formaram o que a gente hoje chama de ensino médio, que na época recebeu o nome de ensino secundário, tá bom? Bem, nesse sentido, Getúlio Vargas encerra esse primeiro período de governo com a convocação de uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova Carta Constitucional, né, a Constituição de 1934, que é considerada a mais democrática da época, e também para convocar novas eleições, e assim Getúlio Vargas chega ao poder em 1934, de maneira legítima, ou seja, ele concorre às eleições e vence. Então, ele é apoiado por cafeicultores, pela população de um modo geral, tá certo? Inclusive, e aí a gente vai observar, vou voltar aqui o texto para vocês um minutinho, para a gente dar uma ênfase na participação dos negros nesse movimento pró-varguista. Gente, na página 117 do livro de vocês, nós temos, aliás, 118 do livro de vocês, nós temos a participação, aqui na verdade o texto, né, que fala sobre a participação dos negros nesse cenário, digamos assim, político, social também brasileiro. Então aqui vocês vão observar que a Frente Negra Brasileira, criada, né, em 1931, ela era formada basicamente por quem? Por negros que eram alfabetizados, tá
tá certo? Que tinham dentro desse grupo, né, de ex-escravos, de negros na população brasileira, uma condição de elite intelectual, já que eles tinham, pelo menos em relação a todos os outros, o nível de educação melhor, tá? A maioria era analfabeta. Então, aí nós temos algumas divisões, né, sexuais do trabalho entre homens e mulheres. Então, por exemplo, cabia às mulheres atividades mais voltadas à filantropia, né, à organização de bailes e festas. Aí vocês têm a presença das rosas negras, né, e a filantropia feita pela Cruzada Feminina, que era mais ações voltadas para o assistencialismo, né, as obras de caridade. E do lado masculino, nós tínhamos a parte intelectual, né, a criação dos jornais. Não estou dizendo com isso que a parte feminina não tinha, tá certo, gente? Essa participação mais intelectual. Estou querendo dizer apenas que, no plano da formação da ideologia, cabia aos homens a criação dos jornais, a questão também da força militar, né, deles a partir das ações dos capoeiristas que formavam as milícias, tá certo? Então, grandes jornais da época tinham levantado esse lema, né, da participação maior dos negros na sociedade, que eram basicamente a criação, por exemplo, de uma escola primária, né, para que ensinasse música, inglês, educação física. Uma das principais coisas também é a aprendizagem do corte e costura, né? E outras, entre outras, também tem o teatro, tá bom? Então, a gente tem aqui nesse tópico, né, uma grande forma de ver a participação do negro nessa sociedade durante o governo de Vargas, tá bom? Então, gente, aí nós vamos agora dar início ao governo constitucional de Vargas, né? Então, eleito presidente, vai surgir durante esse período, né, do governo de Vargas, dois movimentos antagônicos. De um lado, né, a gente tem a Ação Integralista Brasileira, que era o representante da direita, e de outro, a Aliança Nacional Libertadora, de orientação esquerdista, tá bom? A AIB, né, a Ação Integralista, vai ter criada, né, em 32, vai ter uma orientação feita pelo seu líder, né, Plínio Salgado, mais voltada para um nacionalismo, digamos que mais exacerbado, né? Então, eles têm aí intelectuais, religiosos, ex-membros, né, do tenentismo, a classe média, a burguesia, que eram setores que estavam em crescimento. E o principal lema, né, gente, faz até sentido, a gente ouviu muito na última campanha presidencial aqui no Brasil, algo muito semelhante a esse lema, né, dos integralistas, que é a defesa das ideais, né, de Deus, da pátria e da família, né, Deus acima de tudo, a pátria, a família acima de tudo. Então, esse movimento do integralismo brasileiro, ele tem um caráter basicamente marcado, tá, pelo nacionalismo, tá bom? Então, eles vão também defender a luta contra o comunismo, né? Vão defender também uma diminuição desse processo, né, de desenvolvimento do capitalismo financeiro a nível internacional. E na contrapartida desse movimento, nós temos, eu vou passar aqui para outra página, a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, tá bom? E aí, liderança, Luiz Carlos Prestes. Basicamente, ela é o início do processo de formação do Partido Comunista no Brasil, tá? O PCdoB. E aí vocês vão ver que, obviamente, eles vão também defender essa questão do nacionalismo, mas com outras bandeiras, tá certo? É um nacionalismo que não está tão arraigado naqueles ideais de Deus, pátria e família, pelo contrário, eles defendem ideias socialistas, liberais, anti-integralistas, em seu grande princípio, e eles tinham como base essa crítica, né, que eles faziam ao autoritarismo do governo Vargas, tá certo? O programa político deles era basicamente resumido nisso, tá bom? Esse nacionalismo e essa luta contra o imperialismo das outras nações, né, a formação de grandes impérios, tá certo? Então, o integralismo, ele vai apoiar muito firmemente a figura de Getúlio, enquanto que a Aliança Nacional Libertadora vai dar início ao que a gente vai chamar depois de intentona comunista, que é exatamente o crescimento do comunismo aqui no Brasil e, obviamente, ele passa a ser ameaçado, criticado por Getúlio e vai ser colocado como uma ameaça, né, a essa nação, a essa sociedade. Então, os integralistas, eles acabam transformando a ANL num grupo
extremamente perseguido, num grupo extremamente odiado, até a ideia de que os membros, né, da Aliança Nacional Libertadora, os comunistas, com os quais eles se identificavam, comiam criancinhas e tal. Então tem um pouco dessas histórias aí que entram talvez para o plano do mito, né? Mas enfim, então a gente tem aqui esses dois grandes movimentos, né, antagônicos durante o governo provisório de Getúlio Vargas. Eles começam, né, vocês viram aí, a ação integralista ela surge em 32, tá certo? A ANL em 35. Então, assim, elas vão surgindo já no governo de Vargas, mesmo no governo provisório de Vargas, mas o acirramento da luta entre os dois blocos se dá em 35, a partir da criação dessa intentona comunista, tá bom? Voltando agora, né, gente, para o nosso esquema resumo, nós temos aqui, né, além da criação da Constituição, além dessa divisão política entre a AIB e a ANL, além da intentona comunista, um outro fato importante desse período, que marca esse período, é o golpe de 37, que é o golpe chamado, né, de Plano Cohen. Segundo esse plano, né, segundo essa teoria, o Brasil estava sendo ameaçado pelos comunistas que iriam invadir, destruir, trazer anarquia ao país. Recebe esse nome Cohen porque teria sido a pessoa que o formulou, quando na verdade ele foi criado por um aliado de Getúlio Vargas, tá bom? Do governo varguista, para garantir que Getúlio não saísse em 38, né? Ele foi eleito em 34 e deveria ficar até 38. Então, para não sair, para não tirar Getúlio do poder, esse plano foi criado, foi elaborado, fictício, e aí ele dá um golpe de Estado, novamente, onde ele cessa os direitos civis e políticos da sociedade e instaura o Estado Novo, que é exatamente esse terceiro governo aqui que nós vamos observar de 37 a 45. Observem que coincide, né, gente, aí com o período da Segunda Guerra Mundial. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, aula do conteúdo anterior, de 39 a 45, né, Segunda Guerra. Então, durante esse período, o Brasil ele era governado por Getúlio Vargas com o seu modelo mais autoritário de governo, tá certo? Então, era um regime repressivo, que não admitia qualquer manifestação contrária. Era um governo extremamente autoritário. O poder centralizou-se nas mãos de Getúlio. Então, ele dominava e retirava os direitos civis, políticos das pessoas. Os partidos políticos, por exemplo, foram extintos, tá certo? E para controlar tudo que era publicado, tudo que era escrito nos jornais, nas revistas, até nos livros escolares, para controlar tudo que era produzido pela sociedade e garantir que essa produção fosse favorável ao governo, foi criado o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, para controlar todas as manifestações de comunicação mesmo, né, de manifestações contrárias ao governo, tá bom? Então, o DIP ele tinha essa função bem restritiva, bem repressora. O Brasil, a gente já falou, né, ele vai entrar na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos, ao lado dos países vencedores contrários à Alemanha e à Itália, mas politicamente, a gente já falou sobre isso, o Brasil ele tinha um governo durante o Estado Novo muito mais parecido com o governo de Hitler, com o governo de Mussolini, do que com as nações, né, dos Estados Unidos, como a Inglaterra, como a Rússia, tá? Então, esses países, eles acabam ganhando o apoio dos Estados Unidos naquele momento em que do Brasil, desculpem, ganhando o apoio do Brasil naquele momento em que o Brasil se vê atacado por submarinos, né, alemães. Isso aí foi conteúdo da última aula, tá bom? E aí, gente, nós temos, já nos finais, né, da década no início da década de 40, o final do Estado Novo com o início de um crescente processo de redemocratização, de trazer novamente a democracia ao Brasil, né, o governo do povo, onde o povo tem seus direitos garantidos por lei. Então, esse processo de redemocratização vai por fim ao Estado Novo, e aí os partidos que estavam, né, na ilegalidade, que foram extintos, passam a voltar ao cenário político, e nós temos aí o fim da era Vargas. Gente, essa aula ela fica muito corrida, às vezes a gente até se atrapalha um pouquinho, porque é muita informação para passar. Afinal, são 15 anos, né? E não vão ser 20 minutos que vão contemplar esses 15 anos. Então, eu peço a vocês
Usem a internet como forma de pesquisa, assistam videoaulas, deem uma olhadinha no livro didático. Não sei se todos vocês receberam, mas se vocês estiverem com material didático, com esse livro aqui, por favor, deem uma olhada no capítulo 6 de vocês. Esse material, ele é muito extenso, tá bom? Tem muito mais coisa para a gente discutir. Como a gente tem esse tempo, né, mais ou menos de 20 minutos para fazer as nossas aulas, então eu deixo aqui, eu encerro aqui essa aula, mas deixo para vocês, qualquer dúvida ou comentário que vocês tiverem, né, eu deixo aqui para vocês o acesso pelo Classroom. O WhatsApp dos professores, são poucas as pessoas que acessam pelo celular, aliás, pelo WhatsApp, né, mas assim, fiquem à vontade, tá bom, gente? As dúvidas que forem chegando a mim, eu vou tirando com todo prazer, tá bom? Fiquem todos bem e nós temos aí um formuláriozinho para estudarmos sobre esse conteúdo, tá certo? Então, mãos à obra, vamos estudar, vamos nos esforçar cada vez mais. Tudo de bom para vocês. Tchau.